Vamos lá, pessoal, esse é o último vídeo sobre o cenário econômico brasileiro na década de 60 e a gente vai debater dois últimos desequilíbrios associados ao esgotamento do plano de metas, né? Que vão ter impactos importantes na dinâmica econômica e política brasileira nesse período, né? A gente já discutiu em termos conjunturais, né, a desaceleração, a estagnação e a aceleração inflacionária. Outros dois desequilíbrios importantes são a crise de financiamento do setor público e o estrangulamento externo. Talvez chamá-los de desequilíbrios de natureza conjuntural seja muito reducionista. A gente já discutiu em vídeos anteriores as naturezas estruturais do que permeiam as limitações que estão aqui explicitadas. O que a gente vai querer apresentar basicamente é o comportamento dessas variáveis nesse momento, né? Ali nos anos 60, além da conjuntura de esgotamento do ciclo do crescimento e aceleração da inflação, que vai contribuindo para um caldeirão, para uma efervescência de questionamento político em diversas dimensões do modelo nacional desenvolvimentismo, tudo isso capitaneado, inclusive, pelo golpismo da UDN, a gente tem problemas que vão ficando cada vez mais claros de financiamento do setor público. Por quê? O financiamento para o esforço de industrialização vislumbrado ali no plano de metas é um financiamento fundamentalmente emissionário. Você tem dificuldades gigantescas de dar um salto para uma etapa superior do desenvolvimento industrial, dadas as escalas mínimas de eficiência. Inclusive, o Estado conta com a ajuda do capital internacional na lógica do tripé. Mesmo assim, o esforço para avançar no plano de metas, como vocês sabem, é hercúleo. Você tem financiamento público direto, indireto, atuação de empresas estatais, subsídios de diversas naturezas, incentivos de diversas naturezas, reduções de taxas de juros para o financiamento dos investimentos e por aí vai. As obrigações que são colocadas para o Estado brasileiro, o Estado capitaneando esse desafio da industrialização, são obrigações gigantescas e a participação do Estado Nacional na formação bruta de capital fixo avança bastante. Avança 50% entre o começo e o final do plano de metas. 50%, avança de 30 pontos percentuais da formação bruta de capital fixo para 45 pontos percentuais, ou seja, 50%. O desafio colocado ao Estado é gigantesco. Porém, a capacidade de financiamento doméstica não avança na mesma direção. Isso depois vai ser solucionado pós-golpe de 64. A capacidade de financiamento externo, como a gente vai discutir daqui a pouco, também não avança na mesma direção. Domesticamente, o Estado não tem a capacidade de emitir títulos de dívida no mercado primário, que depois vão ser rolados no mercado secundário, porque esse mercado vai ser criado só lá após a reforma monetária e financeira do PAEC, pós-golpe de 64. Ou seja, você não tem um mecanismo de financiamento da dívida pública capaz de criar uma dívida pública de longo prazo. Além disso, apesar dos esforços, em paralelo aos esforços gigantescos de aumento das obrigações do Estado ao capitanear o desenvolvimento, a gente não observa um aumento da participação da arrecadação do Estado no PIB. Ela sobe de 17% em relação ao PIB de 56 para 20% nos anos 60. Para a gente ter uma ideia
uma ordem de grandeza, em 2020, a gente fala de algo em torno de 33% do PIB. Então, a participação é baixa. Você tem um aumento, mas um aumento pequeno, incapaz de fazer com que o Estado tenha capacidade de financiar esse esforço. E exatamente no momento em que a gente tem uma desaceleração da economia, uma reversão do cíclico, nesse momento, para contornar essa reversão, é necessário, na interpretação da Tavares, reforçar a taxa de investimento. Mas, nesse momento, a capacidade de financiamento do Estado, de atuação para reforçar essa taxa de investimento é baixa, dado que eu já tenho uma desorganização, entre muitas aspas, das contas públicas com uma aceleração inflacionária. Isso vai trazendo desequilíbrios. Um quarto e último desequilíbrio é o estrangulamento externo. A capacidade de financiamento externa do Estado é pequena. O nível de endividamento externo não é tão alto no período, mas o perfil, a gente está falando do quê? De 3 bilhões de dólares, algo em torno disso. Mas o perfil do endividamento é muito ruim, é muito de curto prazo. Tem uma dificuldade de ter um financiamento de longo prazo compatível com uma estratégia de transformação estrutural. Durante todo esse período, o JK passa as turras com o FMI, tentando contornar o estrangulamento externo, até quando, em 59, ele rompe com o FMI, até para reforçar seu projeto nacional desenvolvimentista. Mas essa negociação permanente exigiria, como todos sabemos, um reavaliar, um reorganizar, um reposicionamento, ou seja, um abandono de uma estratégia nacional desenvolvimentista. Isso não está no horizonte da atuação do JK. Então, você não tem a capacidade de ter um financiamento, uma renegociação e um escalonamento de uma dívida que não era grande, mas com um perfil ruim, capitaneada pelo Fundo Monetário Internacional. Mas por quê? Por que você tem esse endividamento, esse aumento do endividamento? Isso vai explodir depois dos governos militares, né? Mas nesse primeiro momento você tem a atração do capital internacional, você tem um aumento da internacionalização da economia brasileira, os volumes são gigantescos, né? E além disso, o avanço da industrialização, como nos mostra a professora Conceição Tavares, a industrialização por ISI não significa, como vocês sabem, reduzir o total das importações. Significa, no médio e no longo prazo, reduzir o coeficiente das importações em relação ao PIB. Mas na medida em que eu vou avançando em etapas mais nobres do processo de substituição de importações, significa que eu estou importando, pelo menos no primeiro momento, um golpe só de investimento, num bloco de investimentos que caracteriza o plano de metas, uma quantidade gigantesca de máquinas, equipamentos, bens de capital, com volumes gigantescos, que vão ser amortizados durante décadas. Ou seja, o avanço do ISI, ou da ISI, faz com que a pauta seja cada vez mais rígida. A pauta seja cada vez mais rígida e coloque limites cada vez mais claros. Então, conforme eu avanço, os limites parece que vão ficando mais intensos. Até eu chegar num determinado patamar, se eu chegar a desenvolver um núcleo endógeno de progresso técnico e a partir de tecnologias e empresas nacionais contornar isso, contornar essa restrição externa, se eu tiver um financiamento externo de longo prazo ou uma grande capacidade exportadora, que não era nenhum dos casos na economia brasileira.
E além disso, eu estou fazendo um capital internacional. Então, a restrição externa vai sendo reposta permanentemente. Vale lembrar ainda que ali no final da década de 50, o café ainda representava algo em torno de metade da pauta de exportações brasileiras. Ou seja, no primeiro momento da década eu tive uma melhora nos termos de troca. Quando eu estou caminhando para o final da década, eu tenho uma piora nos termos de troca, devido ao declínio do preço do café e de outras commodities. Isso vai levar a uma piora na minha capacidade de financiamento externo, exatamente no momento que eu estou endividando. Também temos, é nesse contexto que a gente tem que entender as tentativas do João Goulart depois de regular a remessa de lucros. Tem um aumento da internacionalização da economia brasileira, a remuneração do capital internacional, não necessariamente os lucros, mas outras formas disfarçadas, como royalties, acordos de transferência de tecnologia e por aí vai, começam a representar uma parcela cada vez mais importante e não desprezível do nosso balanço de pagamentos. Isso vai intensificando as instabilidades, num cenário de reversão cíclica, num cenário de desaceleração, num cenário de aumento da inflação, de pressão no financiamento público, pressão no financiamento externo e de questionamento do nacionalismo. O JK não retrocede nesses pontos, se é que é possível, né? Em algum momento ele já tinha articulado com o capital internacional, mas ele não cede ao FMI. O Jânio, logo depois, em 1961, vai, dada a sua orientação política, no seu breve período, vai ceder a essas pressões e vai dar fim ao sistema de câmbios múltiplos. Essa é uma pressão histórica dos organismos multilaterais, né? O sistema de câmbios múltiplos, como vocês sabem bem, perdura durante a maior parte do processo de ISI brasileiro, sejam eles explícitos ou não, com expressão fundamental lá na Instrução 70 da SUMOC, e são vetores fundamentais para garantir o processo de industrialização. Depois, a Instrução 113, ali no JK, com a liberalização da importação sem cobertura cambial, é fundamental também para a internacionalização da economia brasileira. Todos os problemas que isso pode acontecer, mas viabiliza ali o avanço da industrialização naquele momento. Essa ideia dos câmbios múltiplos, das taxas de câmbios múltiplos, sempre foi um alvo fundamental da ortodoxia internacional. Esse é um vetor, esse é uma espinha dorsal que deve ser quebrada na interpretação convencional. Uma espinha dorsal do movimento nacional desenvolvimentista, que é a raiz, ou uma das raízes de todos aqueles desequilíbrios que a gente citou antes. Por quê? Porque está contornando as vantagens comparativas naturais. Por isso, é um objeto tão atacado. O JK não cede, mas o Jânio cede. No cenário, no começo já dos anos 60, que cada vez fica mais claro o estrangulamento do movimento. A ideia, ele faz uma reforma cambial, fim dos temas dos câmbios múltiplos, com uma desvalorização. A ideia é se aproximar do FMI para renegociar e reescalonar os empréstimos, sinalizando um comprometimento com políticas ortodoxas, de ajustes convencionais e liberais, buscar um ajuste convencional nos moldes do FMI, redução da absorção doméstica, tão simples e tradicional quanto isso, com reorganização dos preços relativos. A ideia é você elimina os subsídios às categorias especiais, preferenciais, de importação,
ou seja, o subsídio àqueles produtos, máquinas, equipamentos, bens de capital centrais para o processo de industrialização. Você está tentando ali matar alguns dos pontos centrais desse processo. Você desestimula a importação desses produtos, lógica convencional do ajuste. Com a desvalorização, os preços relativos dos produtos domésticos passam a ser mais interessantes no mercado internacional, a lógica é que você incentivaria as exportações. Talvez só tenha faltado entender que a exportação de commodities é pouco elástica a preços, né? Mas a lógica é, desvalorizando, você incentiva as exportações e reduz as importações. Talvez também tenha faltado entender que a importação de produtos industriais, no avanço da industrialização cada vez mais pautadas em máquinas e equipamentos, também seja muito pouco elástico ao preço. Então, no fundo, você tenta contornar essas limitações mudando preços relativos. E além disso, ganhando uma taxa de câmbio mais competitiva e menos incentivadora das importações. Além disso, essa reforma cambial cria disfarçadamente algumas taxas e impostos que devem ser utilizados para o financiamento do Estado, contribui de alguma maneira ou de outra, na perspectiva do FMI e do Jânio, para financiar as contas públicas, porque você exige depósito prévio para importação, remunera numa taxa inferior à inflação, que estava em torno de 25% ao ano no começo do período, depois vai escalar para 90% ao ano em 64, você remunera com 5% ao ano, então você tem um certo confisco, você tem algum recolhimento obrigatório de taxas sobre as importações, ou seja, você cria uma arrecadação do Estado via sistema de taxas de câmbio e você desestimula as importações. E além disso, pensando esse modelo numa perspectiva mais ampla, você desarticula o processo de industrialização, logo você reduz os potenciais gastos do Estado e segura a inflação. Essa é a lógica convencional. Problema, o governo Jânio dura muito pouco, né? Como a gente sabe, tem a renúncia e o encerramento dos conflitos políticos, e além disso, essa desvalorização cambial no cenário que eu acabei de descrever leva a impactos indiretos no aumento da inflação. Você tem uma aceleração ainda maior da inflação, que vai contribuir ainda mais para a instabilidade política no momento. A gente finaliza aqui o contexto da primeira década dos anos 60, né? E depois voltamos nos próximos vídeos com os debates específicos sobre as raízes da estagnação e as raízes da inflação.